Oi, a paz do Senhor, que a graça seja com todos. Aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. E mais uma vez queremos compartilhar a palavra do nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Deus, nós queremos louvar o Senhor por mais esse dia. Ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor, sua misericórdia se renova a cada manhã, por tua fidelidade, por tua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus amado, por nossa salvação, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. E agora que vamos meditar em tua palavra, Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, aplicar a palavra com poder, ó Deus, transformando nossas vidas. Ó Deus, abençoa a cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Certamente você já foi em um teatro. Você viu ali uma peça. Uma peça tem um script. E esse script foi feito pelo autor da peça. O autor, ele conhece o começo, o meio e o fim, né, daquela peça. E os personagens são representados pelos atores daquela peça. Cada peça tem suas cenas. Nossa vida é como se fosse um teatro, né, escrito pelo dedo de Deus. E Deus sabe, né, o fim desde o começo, como disse Agostinho. Deus sabe o começo, o meio e o fim de cada história, de cada vida. A história das nações, a história de toda a humanidade. Deus é soberano. E nós podemos resumir a nossa vida em 3 atos, em 3 cenas. De acordo com a cosmovisão cristã, criação, queda e redenção. Podemos incluir aí na redenção a consumação. Nesses 3 atos que eu quero falar hoje. Mas antes vamos ler o texto para a nossa meditação. O texto é de Jeremias 18, 1 a 12. Vocês podem acompanhar aí em suas casas, lendo o texto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas orações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Certa vez um homem, ele foi em uma olaria, e lá naquela olaria tinha uma pintura pendurada na parede. Nessa pintura encontrava-se no canto do quadro um montão de vasos partidos. Aquela pintura afligiu muito aquele homem, porque ele se identificou, né, com esses vasos partidos e viu que não tinha muita esperança na sua vida. E ele falou esse assunto com um dos seus amigos. E o seu amigo também ficou afligido com a imagem, porque ele também se considerava da mesma forma sem esperança, por causa das atitudes que ele tomou em sua vida. Até então que esse amigo compartilhou com um pastor
e o pastor pôde transmitir uma mensagem de esperança para aquela vida. Ele diz o seguinte: a questão não é se somos valiosos para Deus, mas sim se o amor de Deus é valioso para nós. E ele passou a transmitir como que Deus refaz as vidas por sua graça e por sua misericórdia e por seu amor. Nós podemos sempre recomeçar, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar e trabalhar em nosso coração, em nossas vidas. Eu quero trabalhar nesse sermão um tema que significa uma vida em 3 atos, pensando naquilo que eu falei do princípio, das 3 pontos, das 3 cenas da cosmovisão cristã. Então a gente vai trabalhar assim. O primeiro ato que nós temos aí é o ato da criação. O torno do oleiro ele é formado por 2 discos fixados a um eixo vertical. Os pés funcionam como um motor alternadamente e fazem girar ou travar a roda. Depois de ter amassado novamente as bolas de barro anteriormente feitas, o oleiro, antes da modelagem, mistura um pouco de areia muito fina com barro e emudece levemente a bola. Depois forma em cima de uma mesa, aquela mesa giratória, uma pequena base de barro. E os breves dedos do oleiro, longos e musculosos, vão modelando o barro bruto, à medida que a roda vai girando, vaso após outro, conforme bem lhe parece melhor. A vantagem daquela roda giratória é evidente, é que o oleiro pode aproximar-se do vaso e ver a todos os lados do mesmo tempo e formar assim a modelagem. Nossa vida toda, ela gira em torno da roda do oleiro. Nós somos o barro, Deus é o oleiro. A vida é feita de barro, nós fomos feitos através do barro, Deus nos formou. Então nós precisamos entender aqui que nossa vida ela é um plano de Deus, desde o princípio, antes mesmo da fundação do mundo. O oleiro, que é Deus, ele tem um plano perfeito para o barro em sua mente, para cada vaso. Ele já traçou desde o princípio este plano. Nossa vida, ela não é um acidente, como afirma algumas teorias, a teoria evolucionista. Nossa vida, ela está nas mãos de uma pessoa. Deus, o Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele é o nosso Pai, ele é o oleiro que nos molda. Precisamos entender que, como vaso que somos criados pela mão do oleiro. O barro, ele não se molda sozinho. Ele é formado por uma pessoa, o oleiro. O barro, nós seres humanos, somos feitos do pó. Deus, no princípio, no começo da humanidade, a partir de um homem, foi formado do pó da terra. Adão foi formado do pó da terra. E assim somos nós. O Salmo 103:14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Entenda então que quando Deus cria um vaso, ele tem um propósito para aquele vaso. Nós fomos criados com um propósito. Pense no oleiro quando está criando um vaso. Ele tem um propósito que aquele vaso possa servir de enfeite ou de recipiente para plantar uma planta, para enfeitar e embelezar uma casa, uma sala de estar e outras formas mais. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar desses pecados, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para todo bom serviço. Vaso de honra, se separar, se purificar desses pecados. O apóstolo Paulo estava mencionando ao pastor Timóteo alguns pecados. E se alguém se purifica deles, se torna vaso de honra. E em Romanos 9:21-23 também fala do propósito. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso
para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparado para a perdição, para que também desse conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Vasos que foram receptáculos da misericórdia de Deus. Deus os tem preparado, os eleitos, o povo de Deus, para a sua glória. Entenda que a nossa vida, ela está entregue sobre as rodas. Aquela roda giratória em que o oleiro molda o vaso, podemos comparar com a vida. E apenas o oleiro controla a velocidade dela. Assim também Deus. Apenas Deus, o oleiro da nossa vida, controla a velocidade da nossa vida. Ela tem um início, ela tem um fim nessa vida. Do pó nós nascemos e ao pó nós retornaremos. Isso deixa claro a soberania de Deus sobre todas as vidas. Deus é o autor da vida. Como diz em Atos capítulo 17, nele nós nos movemos e existimos. Deus é o controlador da vida. Não significa que Deus seja culpado pelos nossos pecados ou pelos fracassos de nossa nação. Deus é o autor da nossa vida, ele planejou a nossa vida sem ser o autor do pecado. Por isso, nós devemos ter humildade ao pensar nesse ato da criação. Entender que nós somos pó, entender que nós temos um propósito. Agostinho disse que a humildade é reconhecer a nossa humanidade. Reconheça a sua humanidade. Reconheça o propósito para o qual você foi criado. O segundo ato é o ato da deformação. Se o primeiro ato é o ato da criação, o segundo ato é o ato da deformação. Como seria bom se nós mantivéssemos um vaso sempre útil, um vaso que sempre glorifica a Deus com as nossas atitudes. Mas o vaso se lhe estragou nas mãos, conforme a parábola que Deus ensinou a Jeremias. O vaso ficou defeituoso. O vaso ficou defeituoso. Então, o que acontece? Com dedos fortes ali, o oleiro primeiro bate o torrão com palmas para preparar uma folha, que depois foi enrolada e batida outra vez até ficar macia. E de vez em quando, sensíveis dedos do oleiro, ele verifica que há um pedaço de pedra ali naquela massa. Se tal pedra ficar ali, pode estragar os vasos à altura da modelagem. Vamos entender um pouco da nossa história, do princípio. Deus havia formado o homem em Adão, a sua imagem e a semelhança. Mas o pecado deformou esta imagem. Nós que éramos justos, passamos a ser injustos. Nós que éramos bons, deixamos de praticar a bondade. Nós que deveríamos de falar a verdade, falamos a mentira. O pecado entrou e desvirtuou a imagem em nós. Nós éramos vaso de honra e de glória, mas a desobediência nos tornou defeituoso, rasgou a imagem de Deus em nós, danificou a imagem de Deus em nós. Quando estávamos nas mãos do oleiro, quando nós éramos trabalhados por ele, nós encontrávamos em comunhão com ele, em vida com ele, e, no entanto, quando Adão pecou, desobedecendo a Deus, essa pedra danificou a massa do barro e assim a imagem ficou deformada. E hoje, por causa do pecado que nós recebemos, do íntimo nasce de nós o egoísmo. Jeremias mesmo vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. E assim, nossos pecados, eles ficam ocultos e se manifestam. Há pecados não conhecidos por nós e há pecados conhecidos. Nós estragamos muitas coisas em nossa vida quando nós fazemos nossos planos, quando nós vivemos a nossa vida independente da vontade de Deus. Foi o que Satanás sugeriu a Adão no início.
a autonomia de Deus, ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Precisamos entender que sermos autônomos e querer livrar da mão do oleiro é o que nos torna vaso estragado. Se nós pudéssemos ver o produto final do plano de Deus, nós nunca iríamos querer livrar da mão de Deus. Quantas vezes nós achamos que sabemos mais que o nosso Criador, que nos criou? O desejo de autonomia é destruição na certa. Mas essa é a mensagem que a gente tem ouvido nos dias de hoje. O desejo de autonomia. Veja o que Deus disse acerca de Israel, que Israel dizia para Deus naqueles dias. No texto que nós lemos de Jeremias. Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um de nós fará segundo a dureza do seu coração maligno. Israel não queria se converter. Então não havia esperança para a sua vida, porque eles preferem seguindo seus projetos, vivendo a sua vida autônoma de Deus. Assim também há pessoas hoje tão ocupadas com seus projetos que não têm tempo para entregar a obra de Deus. Eles não conseguem orar. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eles preferem dar satisfação aos seus desejos, os desejos do próprio coração. E Deus vem com juízo. Precisamos entender aqui o juízo de Deus. Ele permite que o vaso se lhe estrague nas mãos. Romanos 1, quando fala dos pecados abomináveis que a humanidade tomou, Deus fala que Deus os entregou à concupiscência dos seus próprios corações, à loucura dos seus próprios corações. O vaso se lhe estraga na mão. Deus diz assim: no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar, derribar e destruir, se ele fizer o que é mal perante mim, então me arrependerei do bem. Se ele fizer o que é mal perante mim, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Deus promete fazer juízo, trazer juízo aos vasos não arrependidos, aos vasos que não se entregam voluntariamente à mão do Senhor. Deus promete não fazer o bem. Precisamos entender então que nós precisamos voltar para Deus em arrependimento. E é isso que nós vamos falar aqui no terceiro ponto, o ato da recriação. Se o primeiro ato é o da criação, o segundo da deformação, o terceiro ato é da recriação. Uma pergunta que o Wisby faz é importante aqui para a nossa reflexão. O oleiro jogou fora o barro e reiniciou o trabalho com outro bloco de barro? Não, ele refez o vaso com o mesmo barro. O ato de recriação é um ato de amor de Deus por nós. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Nós somos uma pessoa inteira, íntegra, corpo, alma. Deus não pega a alma e coloca em outro corpo, mas é o mesmo corpo, a mesma alma que Deus trabalha. Deus tem um propósito para esse barro, eu e você. O propósito redentor de Deus. O ato da recriação é um ato redentor de Deus. E esse ato revela o amor de Deus por nós. Ele revela a paciência de Deus. O oleiro trabalha com paciência. Ele tem modelado a nossa vida com ternura. Ele dirige a nossa vida pacientemente. Em sua maravilhosa soberania, ele usa a vida de outras pessoas para nos modelar e recriar. O tempo está a favor do oleiro, até que o vaso esteja pronto. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem que Deus está transmitindo a Jeremias é: Jeremias, se o oleiro não desistiu do vaso que se estragou nas mãos, você acredita que eu vou desistir do meu povo eleito? Só porque não deu certo na primeira tentativa? Tenho o poder de transformá-lo em um vaso melhor. Ao vaso quebrado, então o oleiro volta a restaurar com cuidado, com dedos delicados e dedos musculosos. Deus toca com delicadeza em nossa vida e por vezes Deus troca com força a nossa vida. Ele restaura a nossa alma. O material de barro é recuperável. Dá para recomeçar, dá para fazer de novo. Há alguma coisa deteriorada em nossa vida? Alguma coisa que se estragou? Deus não desiste. Ele refaz a nossa vida. O ato de recriação revela o perdão de Deus.
Deus é gracioso para nos perdoar e nos fazer de novo. Por isso o texto nos chama ao arrependimento. Se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Isso significa que Deus vai perdoar se arrependermos. Mas o arrependimento só é possível porque outro tomou o nosso lugar. Deus julgou o nosso pecado em outra pessoa. Essa pessoa foi Jesus Cristo. Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, para que o juízo de Deus que seria lançado sobre nós, foi lançado sobre ele. Ele tomou o nosso pecado, de forma que a justiça de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus é dado a nós, gratuitamente, incondicionalmente, a nós. As condições Jesus Cristo cumpriu na cruz. O ato, então, revela o perdão de Deus. Se arrependermos, Deus perdoa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, diz lá em 1 João 1, versículo 9. O ato de recriação revela o ato redentor de Deus. Como que Deus refez o barro? Como Ele nos modela de novo? Aqui o Wisby diz, no seu comentário, os seres humanos são feitos de barro, barro é pó misturado com água, nós somos pó, contudo a água do Espírito de Deus nos deu vida por meio da fé em Cristo. Barro em si mesmo não tem muito valor, mas torna valioso se modelado pelas mãos certas e pelos propósitos certos. Então, como que Deus nos refaz de novo? Pela água do Espírito. Nós somos regenerados pelo Espírito de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus Cristo. E por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos trazidos. Jesus Cristo falou isso: se alguém não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver o reino de Deus. Então, pelo Espírito de Deus, nós somos regenerados, nós somos vivificados para uma nova vida, para uma vida refeita. E essa vida refeita, ela é refeita em Jesus Cristo. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O oleiro, ele tem a imagem de um vaso que ele quer chegar ao final. E essa imagem é que Deus nos recriou. Deus nos recriou a imagem do Deus Filho. O vaso modelado para cada vaso será para a honra, é a imagem do Filho. Esse vaso é que glorifica o Criador. A imagem do vaso é estragado na imagem do primeiro Adão. O primeiro vaso que se lhe estragou na mão. Mas a imagem dos vasos que glorifica a Deus é a imagem do segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somos recriados nele, a sua imagem. Ele é o modelo final do plano de Deus. Agostinho disse que o amor, ele se aparenta na imagem dos amantes. Jesus Cristo é o nosso noivo. E esses vasos que somos nós, povo de Deus, eleito, redimido, se fará a imagem dele, do nosso amante, Jesus Cristo. Deus usa as provações para nos moldar a imagem do seu Filho. O Wisby disse: Jeremias não menciona o forno do oleiro, porém ele tinha que estar lá. Nenhum vaso tem qualquer utilidade se não passar pelo forno. A vida tem que ter os seus fornos. Deus nos leva então por forno. Deus nos leva então para a provação. Nós experimentamos aquele fogo estranho que o apóstolo Pedro fala. Nós não podemos estranhar esse fogo. Esse fogo era para nos restaurar, é para nos transformar. O próprio Jeremias, homem de Deus, passou por esse propósito. Ele sofreu, foi passado por muitas provas, como a sua pregação ser rejeitada por aquele povo. O povo não ouvia Jeremias. Ele foi lançado numa cisterna enlameada antes de Deus ter mandado um etíope, Ebed-Meleque, para o tirá-lo de lá. Ele teve que passar por esse processo do fogo. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, que seria para Deus um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Quando Ananias vai levar a sua palavra para Paulo, antes ele ouviu a predição: eu lhe mostrarei, falando do apóstolo Paulo, eu lhe mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Atos 9, 15, 16. O apóstolo Paulo tinha que sofrer a imagem
do Filho de Deus que sofreu. Ele tinha que levar as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ele passou pelo fogo. A vida nossa, nós recebemos tantas bênçãos de Deus quanto o sofrimento. O mesmo apóstolo Paulo diz que nós temos a graça de padecer em Filipenses 2. Deus nos deu também o sofrimento. E o sofrimento serve para o povo de Deus, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, com o propósito de fazermos a imagem do seu Filho. Se o sofrimento ele pode nos levar para mais próximo de Deus, para sermos recriados por Ele, ou o sofrimento pode nos levar para longe de Deus. Quando nós vivemos uma vida de autonomia, queremos livrar-se das mãos do oleiro, nós somos entregues aos nossos próprios desejos. E assim, o sofrimento não nos fará bem. O sofrimento vai criar amargura no nosso coração, mas se o sofrimento é encarado como um ato de Deus para a nossa transformação, ele serve para que o Pai seja glorificado no vaso. Para concluir, Deus ele tem uma autoridade incontestável e uma habilidade irresistível para formar reinos e derrubar reinos, nações, reis e cada vida. Deus tem um propósito para cada vida, para a minha vida, para a sua vida. Essa é uma verdade que nós não podemos escapar dela. Você está nas mãos do oleiro. Você pode acreditar nisso ou não. Você pode querer viver a sua vida autônoma de Deus, mas ainda assim você estará nas mãos de Deus. Uma verdade é que nós não podemos escapar dela. Deus é soberano sobre nossas vidas. Ainda que você não creia nisso. Entregue a sua vida nas mãos do oleiro. Entregue-se voluntariamente para que o oleiro trabalhe em sua vida. Uma atitude de entrega é importante. Nós somos convidados pelo salmista. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Essa é uma atitude de fé, uma atitude de entrega. E qual que é o caminho que você precisa entregar? Os desejos, as ambições, os planos, o próprio ser. Deixar de viver uma vida autônoma. Deixar de viver uma vida, entre aspas, no seu livre arbítrio. Entregue a sua vida a Deus. Quando nós queremos sair das mãos do oleiro, o que é impossível, nós entramos por um caminho de tragédia, de destruição. Não há esperança para nós. Mas quando nós nos colocamos na mão do oleiro, nós somos recriados à imagem do seu Filho. Esse é o Evangelho, esse é o medicamento. Arrependa-se, converta-se ao Criador. O conhecido psiquiatra Jung, ele apresentou em várias ocasiões uma observação estranha. Ele diz que nas aflições de cada homem com 35 anos, existe sempre algum problema religioso que tem que ser tratado. Calvino disse que há um senso de divindade em nós, há um senso religioso. Agora, com respeito aos 35 anos, eu acredito que o sofrimento é desde quando nós nascemos. Não só o homem de 35 anos, mas o sofrimento, ele pode nos levar a viver uma vida autônoma de Deus ou uma vida dependente de Deus. Essa é a nossa decisão. Pela graça de Deus, nós podemos decidir viver na dependência de Deus e negar a viver autônomo de Deus. Calvino diz assim, que a graça de Deus nos capacita a não somente querer, mas também a fazer. Filipenses vai dizer que Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra. É Deus é que trabalha no nosso querer, é Deus é que trabalha na nossa vontade, por isso devemos orar. Deus, muda o meu querer, muda a minha vontade, faça-me um vaso de novo. Então você poderá orar como salmista. Nas tuas mãos estão os meus dias. Salmo 31, 15. Você pode dizer isso? Nas tuas mãos estão os meus dias? Dependa inteiramente do Senhor e serás um vaso novo. Deus nos abençoe. Senhor, nós queremos te louvar por essa palavra que o Senhor nos falou, que o Senhor possa aplicá-la em nosso coração. Desejamos ser trabalhado pelo Senhor. Muda o nosso querer, muda a nossa vontade, nossas ambições, nossos desejos,
para que os nossos desejos, vontades, ambições glorifiquem o Teu nome. Transforma-nos, ó Deus, faça-nos a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada ouvinte e assim nós encerramos. Amém.